como é que a gente chegar na relação entre a supersimetria e as translações, né? Mostrando que, basicamente, a álgebra consegue chegar na relação precisa, isso, algo desse tipo, né? De alfa, geradores, né? As cargas geradores da supersimetria satisfaziam uma relação de fluido, uma experimentação, e a gente tinha algo desse tipo. Não me lembro exatamente do valor que a gente obteve aqui, mas a gente basicamente chegava na relação que o anticomputador das cargas de supersimetria está ligado ao momento, daí nós trabalhamos a relação entre a álgebra de supersimetria e o hamiltoniano, mostrando que o hamiltoniano, com uma teoria supersimétrica, tem positividade devido a essa relação álgebra. E foi basicamente tudo que nós trabalhamos. A ideia, vamos continuar hoje um pouco as nossas discussões sobre a constituição da supersimetria. Nós estamos sempre trabalhando, né, adotamos, né, um exemplo de trabalho para poder a gente saber como é que as construções se formulam no espaço. Depois nós vamos jogar a ideia de superespaço, que é uma ideia mais formal, e ela é boa, mas aí a gente não percebe tanto o que está acontecendo em detalhe. Então eu prefiro trabalhar um pouco essa ideia inicial, um espaço onde a gente veja todos os campos realmente, e depois a gente chega na construção do superespaço, para poder um pouquinho aproveitar mais a ideia de simetria, né? No curso normal de supersimetria, geralmente eu não faço isso, eu vou direto para o superespaço. Mas como aqui a ênfase do curso não é tanto a supersimetria, mas na questão das simetrias, né? Tanto clássicas quanto quânticas, eu achei mais interessante a gente construir a supersimetria no espaço de campos ordinários, para a gente podendo ver como é que fica a implementação na teoria quântica. Então nós temos visto que o exemplo mais simples, né? Eu não sei se alguém trabalhou ou não. Tem esse -2 mesmo aí? Não lembro, tinha na aula passada, o pessoal você estava não tem não, acho que estava sem. Sem, então deve ser isso. Estava positivo. Estava positivo. Então ganhamos essa aula também, né? Então obrigado. Eu queria ser consistente com a aprovação. Que aqui no trabalho, por exemplo, tem -2, em outras convenções de Bom, eu tinha deixado para vocês pensarem, não sei se alguém tem tempo de trabalhar alguma coisa sobre a construção da supersimetria no espaço bidimensional, duas dimensões de espaço-tempo, onde a gente consegue pôr uma condição extra em cima do espelhor, que é o parâmetro contínuo da supersimetria, que é a condição de ser Majorana-Weyl, e daí, só para vocês treinarem um pouquinho aquilo que vocês têm que colocar a mão, né, na construção das transformações de supersimetria. Se vocês trabalharam nisso, eu não vou refazer aquilo que eu fiz como exercício. Se alguém quiser trabalhar naquilo que tiver dúvida, vamos continuar o nosso trabalho em 3 dimensões. Para ver se hoje a gente já começa a falar também das teorias de Gauge, da construção do multiplete de Gauge na supersimetria. Então, nós isso, mesmo que olhando, significa misturar um multi-alfa com multi. Nesse caso, que significa que você está, de uma certa maneira, né, estendendo a álgebra do grupo de Poincare. Você tem momento, mas agora você introduziu uma nova categoria de cargas de natureza exponencial. Então, isso, do ponto de vista, do ponto de vista algébrico, matemático, digamos assim, significa que você está fazendo uma extensão de Poincare. Do ponto de vista físico, o que eu estou fazendo ao colocar isso? Você está propiciando, não está claro ainda a esse ponto, mas vai ficar claro, não hoje, não, provavelmente na próxima aula, está propiciando uma unificação não trivial entre as simetrias espaço-temporais, Poincare, por exemplo, horas, Poincare, e simetrias inquietas, eventuais simetrias mecânicas. Agora vamos ver. Se o Einstein perguntar para você, qual é a derivada de família horizontal? E aí você vai ter uma força do outro lado, certo? Forças de alfa e beta. Quer dizer, o família tem um significado claro.
Viria para força, né? Gera translação. Não tinha essa coisa de translação. Ele é força, né? Quando deriva no tempo infinito, você faz força. Quando você tira o tensor de energia no momento, vamos pensar, se você pega o tensor de energia no momento de um sistema desse, tira a derivada temporal, tá? Vamos dizer, tira a derivada temporal, não, tira a divergência do tensor de energia no momento, o que você vai ter do lado direito, o que vai romper a tua variação, vai ser algum tipo de densidade de força. Mas não significa que esse período esteja representando essa força. Por exemplo, se você tiver invariância translacional, dmi perto de é zero. O sistema é isolado, não tem como. Você precisa colocar correntes externas que vão interagir com o teu sistema. Essas correntes são funções explícitas das coordenadas espaço-temporais. E aí você tem dmi, beta, mimi, diferente de zero. Dmi, beta, mimi, diferente de zero, te dá uma densidade de força. Isso aqui, teria desse lado aqui alguma densidade de força. Mas aí isso aí seria por conta de correntes externas que você colocou fixadas, que não são dinâmicas, fixadas na turma. Dessa maneira você está quebrando e vai ser dessa forma. Por exemplo, se eu tirasse a derivada temporal do lado esquerdo e do lado direito. Sei. Certo? A derivada. Então você não pode fazer dentro, você não pode fazer isso. Primeiro que você estaria quebrando esse nível de lógica se você tirar a derivada temporal. Você tem que fazer uma coisa covariante. E segundo, esse objeto aqui, ele já está fazendo o papel da derivada para você. Esse objeto aqui já faz o papel da derivada, ele já faz a translação para você. Você estaria tirando a derivada da derivada. Eu estou querendo falar com você. Se você quiser tirar a derivada dessa expressão, você não vai chegar ao que você vai ter. Por exemplo, no modelo de crescimento, se você quiser chegar aonde você está pretendendo, o que você teria que fazer seria tirar o tensor de energia do modelo, em função dos campos que você tem, e aí tirar a derivada, tirar a divergência desse tensor de energia no modelo. Aí você vai ler as forças se houver acompanhamento com algum tipo de corrente. E aí você pode saber se essas cargas participam da força. Isso você quer saber. Se o teu PV não estaria ligado à segunda lei de Newton. Não. O PV não é a segunda lei de Newton. Nesse ponto aqui eu já acabou com as transformações. Bom, nós aqui então tínhamos trabalhado para início de conversa, a gente está já 3 aulas trabalhando esse multiplate. Então, nós já vimos todas as razões pelas quais nós introduzimos esse campo F, o campo auxiliar, entendemos que o papel desse campo auxiliar é assegurar a formação, né, de uma álgebra de geradores, né, de uma álgebra de transformações. Então, o comutador de 2 transformações é uma terceira transformação. O comutador, aqui é o anticomutador do gerador. Quando a gente trabalhou, a gente não trabalhou o anticomutador, a gente trabalhou o comutador de uma supersimetria com outra supersimetria. Claro, o comutador de uma transformação de supersimetria é o parâmetro a carga. Esse aqui é o outro parâmetro e a carga. Então, essa relação de comutação se transforma numa relação de anticomutação, como nós vimos na aula passada, e aí é uma relação entre os geradores. Mas, do ponto de vista das transformações, é o comutador de duas supersimetrias me dá uma translação. Esse foi o conceito que a gente extraiu na discussão da aula passada. Bom, então, nós vimos a importância desse campo aqui, né, para assegurar essa variância. Bom, o que a gente precisava fazer agora para a gente dizer, bom, estou começando a modelar algum sistema supersimétrico. Primeira coisa é propor uma Lagrangiana, que envolva esses campos, tenha, ou a ação, tenha algum tipo de invariância. Segundo, a partir desse Lagrangiano, tentar ver como é que a gente constrói explicitamente essas cargas. Terceiro, promover interações, ver como é que a gente pode introduzir interações que respeitem a supersimetria. Claro, o quarto, né, que todo mundo quer, é interações de quê? Estudar o setor de G. Ver como que agora eu implemento uma supersimetria num setor de G. Esse modelo aqui, vamos dizer assim, esse aqui é a supersimetria mínima que a gente pode construir no superespaço. Nós partimos de um escalar,
E a partir desse escalar, a gente foi vendo que podia introduzir esses novos diagramas. Vocês lembraram uma coisa que eu falo passada? Vamos colocar assim, vamos só recolocar um instantinho. Ou você está precisando da tela ainda? Você vai usar? Não, eu vou usar o quadro depois. Não, então faz o seguinte, eu deixo meu quadro na segunda-feira. Não, continua, não vai Porque eu automatizado. Até quando der, não tem problema. Vamos ficar esse pedacinho de quadro. Os pessoal não são tão grandes também. Então nós temos colocado essas transformações de supersimetria aqui com aquelas constantes numéricas que a gente ainda quer fixar. Então, basicamente aqui nós temos isso aqui. Tiago, você está com notas aí para alcançar? Sim. Então, você está certinho desse tamanho. Não sei se vocês estiverem parando, só para ver se a anotação está batendo direitinho. E se aqui eu não sei se eu conheci o PF barrado para a Maria, ou se eu não, está certo. Né? Peraí, quais que as nossas transformações? Observe uma coisa, só para a gente poder sentir realmente, quando a gente faz teoria de grupo, né, um conceito importante de teoria de grupo é o conceito de multiplete, ou de representação irredutível. Né? Quando a gente tem um certo grupo qualquer, a gente estuda as representações ditas irredutíveis desse grupo, que são os múltiplos desse grupo, e aí a gente tem várias maneiras de definir o que é uma representação irredutível. Um modo da gente pensar, uma representação irredutível, né, é aquela representação irredutível em que qualquer vetor, quer dizer, qualquer elemento desse espaço de representação é dito um vetor cíclico, ou seja, a partir de um único vetor dessa representação, atuando com as transformações do grupo, eu consigo gerar todo o espaço. Então, ou seja, digamos assim, só para relembrar que portanto teoria de grupo, uma representação é irredutível se qualquer vetor dessa representação for chamado de vetor cíclico, ou seja, um vetor a partir do qual, por transformações sucessivas do grupo, eu vou gerar todos os elementos, todos os outros vetores do espaço. Eu parto de um vetor. Rotação é assim, eu passo desse vetor. Se eu começar a realizar todas as possíveis rotações de S a 3, eu vou gerar todo um espaço de vetores. Então, o espaço tridimensional é uma representação irredutível de S a 3, ou seja, qualquer vetor do espaço tridimensional é um vetor cíclico para S a 3. Bom, então, vamos pensar o seguinte, se eu pegasse, se eu estou com esse multiplate aqui, se eu pego, por exemplo, esse vetor, se eu pegasse esse multiplate aqui, A, se igual a 0, F igual a 0. Eu partir desse super multiplate aqui. Aí eu faço uma primeira transformação. Então, delta A é 0. Eu preciso 0. Delta psi vai ganhar F é 0. Então esse termo aqui é 0. Olha o. Outra aula,